Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje nós vamos falar sobre o que é ser uma pessoa rica e o que é ser uma pessoa pobre. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que nós, como pessoas, seres humanos, nós precisamos de encontrar o nosso lugar no mundo. A partir do momento em que nós estamos em paz, estamos alegres, estamos felizes, estamos satisfeitos com as coisas que nós conquistamos e com as coisas que nós temos na vida, nós já partimos do princípio de que nós temos a base das nossas riquezas e das nossas alegrias. Nós precisamos estar em paz para podermos sermos pessoas ricas. Pois bem, aqueles que se encontram em tormenta, se encontram tristes, se encontram depressivos, já são pessoas pobres. E nós estamos falando aqui das riquezas espirituais e das riquezas que Deus nos convida a viver. E é muito mais valoroso nós vivermos as riquezas que Deus nos convida a viver do que as riquezas materiais e as riquezas do mundo. Quando nós estamos em paz com nós mesmos, até as coisas simples da vida têm valor. Nós sabemos agradecer as pessoas, nós sabemos dar ajuda às pessoas, sabemos ser suporte para cada um de nossos irmãos. Quando nós encontramos esse ponto e nós vivemos essas coisas na vida, nós passamos a entender que o que realmente vale a pena nessa vida é estarmos em paz e estarmos felizes e alegres. Quando nós estamos deprimidos e tristes, nós não encontramos nada nessa vida para preencher o vazio que há dentro de nós. É muito comum por aí nós vermos pessoas que possuem Ferraris, possuem carros importados, possuem mansões, casas, possuem fama e sucesso, mas não possuem paz. Não podem nem sair na rua, não podem mostrar seus filhos à sociedade, os seus pais, porque correm o risco de sequestrarem seus pais e seus filhos por causa das riquezas que acumularam. Por isso, o dinheiro é o que faz de nós pessoas ricas nos planos terrestres, mas nos faz pobres nos planos de Deus. Quando nós buscamos viver as coisas que são materiais, nós nos aproximamos muito dessa pobreza espiritual. Porque para nós termos muito dinheiro, nós precisamos de ultrapassar certos limites que Deus nos impõe. E quando nós ultrapassamos esses limites, nós passamos a roubar, a tratar nosso irmão com indiferença, a tratar com indiferença até a classe social. Nós passamos a não valorizar nosso irmão de acordo com o que ele realmente vale e de acordo com o trabalho que ele nos oferece. Às vezes nós somos patrões e não pagamos dignamente os nossos funcionários por causa da nossa ganância. Nós queremos mais e explorar cada vez mais do nosso funcionário. Existem casos em que pessoas praticamente são escravizadas. Trabalham praticamente dia e noite e recebem uma mixaria danada e ainda falam que está fazendo pouco. Em algumas regiões de nosso país, no Brasil, nós podemos perceber isso, às vezes em regiões pobres como no Nordeste. E às vezes não precisamos de ir muito longe, em regiões metropolitanas. Pessoas trabalham como escravos, recebem migalhas e às vezes têm que sustentar toda uma família com migalhas que recebem dos seus patrões. Nós precisamos de ter um coração mais cristão para poder ajudar esses nossos irmãos. E o Evangelho de hoje vem nos falar sobre isso. Vem nos falar sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, um homem que conquistou muitas riquezas. E como sabemos muito bem, para que possamos conquistar muitas riquezas na nossa vida, nós precisamos de praticar maldades. Apenas conquistaremos muitas riquezas nessa vida através das coisas de Deus, quando Deus nos dá esse direcionamento e quando Deus tem projetos e objetivos na nossa vida. Assim como aconteceu com José do Egito. José do Egito, para aqueles que não conhecem a história, foi um homem de Deus. Ele podia interpretar os sonhos, e interpretando os sonhos do faraó,
Ele conseguiu ficar no lugar do faraó e se tornar um administrador dele. E dessa forma reuniu muita riqueza para que o povo não passasse fome. O sonho do faraó dizia que durante 7 anos haveria muita fartura e durante 7 anos haveria muita pobreza, muita falta de alimento. E Jesus se utilizou de José do Egito para que o povo não passasse fome. Ele foi instrumento de Deus e por isso ficou tão rico. A riqueza que José do Egito praticamente acumulou foi para o bem da sociedade, foi para ser instrumento de Deus. E Zaqueu, como sabemos muito bem, era um cobrador de impostos. Ele cobrava impostos praticamente para se enriquecer. As riquezas que ele acumulou não foi para ajudar as outras pessoas, mas foi para o bem pessoal. E nós vivemos em uma sociedade que isso é muito comum. Infelizmente, os nossos políticos, boa parte deles, a gente não pode generalizar todos, mas boa parte deles são acumuladores de bens, assim como Zaqueu era. Acumulam riquezas e praticamente nem se utilizam nem da metade daquilo que acumulam. E sabemos muito bem que vivemos em uma sociedade pobre, uma sociedade que precisa de alimento, que precisa de praticamente tudo, educação, saúde, segurança. E esses recursos estão praticamente acumulados na mão de poucos, de pessoas que querem se enriquecer para mostrar que quanto mais têm, mais poderosos são. A realidade é que no plano terrestre, quando nós falamos da carne, das riquezas materiais, isso é uma verdade. Quem tem mais é maior. Quanto mais riquezas nós acumulamos, melhores seremos do que os nossos irmãos. Mas quando nós falamos do plano de Deus, das riquezas que Deus nos convida a viver, isso praticamente é uma pobreza de espírito. E isso, para Deus, é considerado homens pobres. Uma passagem diz que é mais fácil um camelo passar por um pequeno buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque ele praticamente terá dificuldade de se desapegar desse dinheiro. E o Evangelho de hoje nos mostrou que Zaqueu foi um exemplo de um homem que se enriqueceu na presença de Cristo. Ele conseguiu se desapegar da metade dos seus bens e deu aos pobres. Não é fácil para um homem desapegar de metade de tudo que ele acumulou de riqueza durante sua vida para entregar aos pobres. São algumas exceções que nós vemos isso. Nós vemos às vezes pessoas como o Bill Gates, fez ações sociais onde ele entregou boa parte daquilo que ele tinha aos pobres, para fundos, para hospitais, para entidades que precisavam de ajuda. E olhe que ainda é um dos homens mais ricos do mundo. E graças a Deus, um homem que trabalha honestamente, que vive do seu trabalho e ajuda muitas pessoas a empregá-las em suas empresas. A gente não sabe muito bem das suas escolhas espirituais, mas as ações que ele tem são ações de pessoas cristãs. Ações que ajudam o seu irmão, que dão emprego às pessoas e que é caridoso. E com certeza é exemplo para a sua família. Existem outros exemplos por aí que nós podemos ver nos jogadores de futebol, nas pessoas que são empresárias grandes no nosso meio, no ramo, como as lojas Zema que existem pelo Brasil afora. É uma empresa que ajuda as entidades que precisam, orfanatos, hospitais, a ajudar as pessoas. Existem tantas outras lojas e empresas grandes que fazem o mesmo para ajudar as pessoas. E como havia dito, não sei se essas empresas têm denominação cristã, mas atitudes que elas têm com as pessoas são atitudes de pessoas cristãs. São pessoas a serem copiadas por pessoas ricas, por aqueles que têm muito dinheiro e que têm ganância.
Nós precisamos de aprender a doar um pouco daquilo que nós acumulamos em nossas vidas aos nossos irmãos, às pessoas necessitadas. Às vezes nós só nos preocupamos em ter mais e mais e mais para mostrarmos que somos maiores do que os outros e que temos poder, e esquecemos de ajudar o nosso irmão, e esquecemos que temos funcionários que trabalham como escravos para nós. Nós precisamos de ajudar muitas famílias que estão dentro das nossas empresas, precisamos de ajudar as pessoas que estão na rua necessitada. Às vezes nós não somos pessoas ricas e milionárias como o exemplo que é citado no Evangelho de hoje, mas nós podemos fazer a nossa parte com pequenas ações. O simples fato de você ajudar uma pessoa a atravessar uma faixa de segurança, essa é uma atitude que lhe dá riquezas aos olhos de Deus. Você não tem dinheiro para ajudar, mas você tem condições de ser um suporte para o seu irmão e ser ajuda para o seu irmão. O Evangelho de hoje nos fala sobre riquezas materiais, nos fala sobre acúmulo de bens, que nós devemos ter muito cuidado com isto, que nós devemos buscar sempre estar em oração e buscar o Espírito Santo para não sermos pessoas gananciosas e pessoas que querem ser maiores do que os outros. As riquezas, nós só devemos viver elas a partir do momento em que Deus nos dá essa oportunidade para sermos suporte para os nossos irmãos. Podemos abrir nossa empresa e criar um império, mas que possamos tratar os nossos funcionários como pessoas merecedoras do seu salário. Que possamos saber doar um pouco daquilo que é de acúmulo nosso para as pessoas necessitadas. Temos aí creches, hospitais, instituições, às vezes até pequenos grupos sociais que nós podemos ajudar, ofertando um pouco daquilo que nós temos como acúmulo de bens. E é isso que eu convido você hoje, a doar um pouquinho do que você é para o seu irmão. Às vezes com uma pequena ação, uma pequena atitude. Tem muita gente por aí querendo um abraço, e você pode dar. As pessoas não irão te pedir um abraço, é você que vai lá e vai dar um abraço ao seu irmão. Não ofereça, simplesmente pegue na mão da pessoa e dê um abraço a ela. Faça isso com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Faça sem que peçam ou que você vá dizer, eu posso te dar um abraço? Não, dê um abraço. As pessoas que estão próximo de você, que são seus parentes, são seus amigos, ofereça a elas gratuitamente o conforto do teu abraço. O abraço salva muitas vidas. Jesus deu a Zaqueu a oportunidade de almoçar e jantar, passar um dia em sua casa. Ofereça ao seu irmão a oportunidade de ter de você o teu abraço, o teu carinho, a tua paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. E o pedido de oração de hoje vai para Adélia Santos, Ota e José Pacheco, Graça Martins e Jorge Monteiro, Doreci Nascimento e Eugenimar Paulo, Cláudia Barbosa, Andréia Regina, Helena Lima, Edna Penha e Tatiana, Maria Aparecida, Alexandre Xandão, Antônia Lopes, Maria Zuleide Teixeira, Jocileide, Michele, Iago e Gabriel, Márcia Souza, Helena Lima, Emerson Alexandre, Francisca Abibe e Astéria Maria. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela minha amada família. Obrigado por tudo que tenho adquirido e conquistado através das tuas mãos. Tudo que tenho e tudo que sou, eu elevo a ti para a tua honra e glória. Como pecador que sou, eu tenho que admitir que tenho medo, Senhor. Que diante das tentações sou fraco, mas que não quero ser vencido pelo pecado. Derrama, Senhor, sobre mim, sobre todos nós, o teu Espírito Santo.
ilumina os nossos passos e ouça cada oração que aqui te pedimos. Perdoai os nossos pecados e nos cura de nossas dores. Tudo isso te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.